Oi pessoal, tudo bem? Você tá de volta aqui no Lá Fora Cast. Eu tô aqui com a Vanessa. Oi, gente. E a Marielle. Oiê! E hoje a gente vai falar sobre o tema da perversão. O episódio de hoje nasceu por uma dica, assim, uma mensagem amistosa da querida colega lá do Hospital das Clínicas, a Nathalie Bozzoni, que pediu que a gente falasse alguma coisa sobre esse seriado Dahmer, um canibal americano que tá na Netflix. E não só o seriado sobre ele tá lá no ar, como também um documentário com várias fitas gravadas do depoimento dele de quando ele foi preso. Então, pensar o Dahmer, os estranhos prazeres que ele sentia em relação à violência, à hostilidade, na descrição minuciosa que também existe a respeito do que ele fez com as suas vítimas, é o disparador de hoje. Gente, vocês viram o seriado? Viram o documentário? O que vocês sabem aí do Dahmer? Eu assisti uma entrevista com ele, que um jornalista conseguiu fazer na prisão, e fiquei surpresa que ele tá como segunda obra mais assistida da história da Netflix. Isso me deixou muito curiosa. Por que as pessoas estão assistindo, né, nessa quantidade? Por que está sendo consumido esse material nesse nível? São questões aí também pra gente pensar hoje. Você assistiu, Marielle? Eu assisti. 701 milhões de pessoas assistiram Dahmer. E é engraçado que quando eu assisti, eu acho que o Dahmer vem coroar, não sei se coroar, vamos ver se vai ter mais, mas essa sequência de true crimes, né, que começou faz um tempo, que são séries ou documentários sobre crimes reais. Não são mais ficções ou roteiros escritos, inventando coisas horrorosas, violentas e sádicas, mas são realmente situações que aconteceram. É engraçado que quando eu comecei a assistir Dahmer, eu assisti, sei lá, outro desses true crime, uma família, um cara que matou a família, aí assisti um outro, aí eu vi essa propaganda do Dahmer e falei, nossa, eu vou ver. Aí eu comecei a assistir o primeiro, o segundo, falei, meu Deus, fiquei mal assim mesmo. E aí eu escrevi para um grupo de amigos falando, vocês estão vendo isso? E eu tava com vergonha de estar vendo, tava com vergonha do meu voyeurismo pra uma coisa tão horrorosa, e aí eu descobri que todo mundo tava vendo, né? Todo mundo tava assistindo. Mas eu me senti um pouco, assim, constrangida de querer ver um negócio tão horroroso. E eu acho que o mais terrível do Dahmer, diferente de outros serial killers, é o canibalismo, né? A questão de que ele pegava, pra você que não assistiu, sem grandes spoilers, mas bom, isso aí tá escrito em todo lugar, porque é um caso real. O Dahmer era um norte-americano, jovem, um cara branco, que cooptava, ele era gay, ele cooptava vítimas, né? Homens jovens, no geral gays, e depois de um tempo ele vai escolhendo intuitivamente, vamos dizer assim, né? Pessoas imigrantes, asiáticos, negros. Ele morava num lugar de uma comunidade negra bastante vulnerável, pobre. Ele droga as vítimas dele, mata e faz coisas inimagináveis, né? Mas os episódios são terríveis, né, Marielle? Nossa, os episódios são muito difíceis de assistir, mas ao mesmo tempo você não desgruda da tela, tem essa mistura de sensações assistindo. Vocês não desgrudaram da tela? Eu senti muito sono. Cada episódio me deu muito sono. Porque assim, eu não tinha esperança, né? No primeiro episódio já mostra o que estava acontecendo. Você já sabe. Eu queria assistir, continuei assistindo, mas lutando sempre contra o sono. Aí dormia no meio, aí retomava no dia seguinte. Só eu que senti isso. Mas você não acha que quando você tem sono é porque tá muito difícil de ver? Sim, eu, pelo menos, quando eu tenho muito sono, é porque eu tô resistindo. Eu não tô aguentando ver aquilo. Eu comecei a assistir uma série que chama Ruptura e eu não consegui. Eu não consigo ficar acordada, mas eu tenho certeza que isso é um sinal de angústia muito grande. Sim, foi o que eu senti, que eu não tinha esperança. Uma série que eu não falo, nossa, o que será que vai acontecer? O primeiro episódio, acho que o primeiro e o segundo mostra tudo, inclusive ele sendo preso. Eu tenho a impressão que a série já fala, fica tranquilo, já foi preso, né? Pra você aguentar ver o resto, porque senão acho que eu não ia conseguir. E aí tá eu solta, acho que a série... continua assistindo que tá solta por aí. Eu tenho a impressão que a série se coloca num lugar... Primeiro que é uma série, que eu acho que diferente de outras, de crimes reais. Tem muitas séries de crime que coloca o foco do enredo sobre a investigação policial, né? Tem muitas séries que se dá muito dos detetives, como que encontra as pistas, a questão jurídica e tal. E nessa, pelo menos o primeiro episódio, que é o cara que consegue
consegue fugir, ele fica muito próximo da experiência da vítima. E isso eu achei muito angustiante, muito terrível de acompanhar. Mas eu acho que o Dahmer, ele mostra logo de cara tudo, o que ele fazia e que ele foi preso. E depois a pergunta é, por quê? O que essa pessoa tem? Como que uma pessoa faz isso? Ou como que uma pessoa... Aí vai a série, né? A mãe dele, a história com o pai, um certo abandono, um uso de álcool meio anestésico, uma pessoa absolutamente sozinha. Como é que foi vindo esse fetiche dele que tinha a ver com dominar o outro a esse ponto? Uma eu acho que é por isso que essa... psicológica, né? Parece que vai sendo construída uma explicação, assim. Vai sendo buscada, o espectador, né? vai sendo levado a associar os sintomas e o que ele faz com a própria história de abandono, de solidão dele. Ele próprio fala que não. O próprio Dahmer, numa entrevista, essa entrevista que eu assisti com ele fala que não, que ele teve uma infância normal, vai saber o que é normal na cabeça dele. Mas enfim. Na parte do seriado que é mais ficcionalizado, que é esse que tem o título que eu falei no começo, eu achei que houve um cuidado dos roteiristas e diretores em relação a não se decidir por nenhum tipo de explicação ou biológica ou psicológica. O jeito que eu senti, pelo menos, que foi apresentada a narrativa, é que tinham todos esses elementos biográficos em relação a quem ele era, quem eram os pais, quais as principais memórias ali da infância dele, mas eu achei que eles não deram nenhum tipo de ênfase do tipo explicação causal. Isso mais aquilo dá aquilo outro. Me pareceu que foi uma descrição que fica um pouco pro espectador se decidir onde é que quer pôr o peso, como é que vai interpretar, que tipo de compreensão que vai fazer. Agora, o que me pegou mesmo não foi nem esse seriado, foi um seriado que apareceu acho que 1-2 semanas depois, que é mais documentarizado. E tem as fitas com a voz dele falando em primeira pessoa a respeito das próprias vivências e dos próprios crimes. Isso que eu achei impressionante, como ele vai descobrindo dentro de si alguma coisa horrível que desperta, que começa a despertar a partir de um primeiro assassinato meio ao acaso, aspas, onde ele vai descobrindo que ele tem um prazer a respeito de subjugar uma outra pessoa, de ter um domínio muito grande a respeito do corpo. Ele vai descobrindo um prazer de manipular as vísceras do corpo do falecido. Ele começa a sentir um grande tesão, uma excitação sexual de ver corpos desmembrados. Ele começa a ter um prazer de apertar as vísceras porque elas são molhadas e brilhantes. Descobre um prazer de se alimentar de partes do coração das vítimas dele. E isso ele dizendo em primeira pessoa. Foi o que mais me pegou pra saber... Bom, existem muitos psicopatas, mas qual psicopata é esse, né? Onde estava esse ponto de prazer em relação a alguma coisa que não combina com o contrato social, não combina com as mínimas leis de convivência. E ele não tinha isso pronto. Ele vai crescendo, se desenvolvendo e meio que não conseguindo se frear a partir de determinado ponto. Dá uma ideia assim que o caminhão começa a descer ladeira abaixo, essa força inacreditavelmente forte que ele carrega dentro de si em relação à agressão, hostilidade, crueldade, descaso, né? Isso que mais me pegou, assim, assistindo. O que tá me pegando muito nessas séries, documentários de crimes reais, é o contato que a gente pode ter com a coisa de verdade. Porque é isso que você tá falando, Pedro, você ouviu ele falando. Eu acho que até há pouco tempo atrás, o que a cultura nos oferecia como possibilidade de símbolo para entender, a gente está aqui falando de maldade, né, de crueldade com o outro, de não considerar o outro de forma nenhuma ou só como um objeto do prazer. E eu acho que esse é um tema de grande interesse, né? Sempre foi. Então, todas as séries de crime, de suspense, de terror. Mas eu acho que tem uma diferença que é como se fosse um grande reality show do horror. Esses true crime. É uma situação cultural que tá acontecendo. As pessoas vão assistir, aí elas vão lá ver... Por exemplo, eu vi o depoimento do cara que fugiu. Aí você vai lá, que história que é essa? Que ele... Então, é uma perversão, é uma quebra nos acordos mínimos, né, civilizatórios. E quando eu tô falando isso, tô pensando aqui no que o Freud fala do mal-estar da civilização, que pra gente viver em grupo e com outras pessoas, a gente necessita frear e bloquear e limitar, numa palavra psicanalítica, castrar
os nossos impulsos, os mais violentos e talvez os sexuais mais que não caibam dentro do contrato. Então, essas pessoas perversas, elas causam um grande interesse, me parece, né? Eu fiquei com vergonha de querer ver isso e descobri que tô junto com outras 700 milhões de pessoas. Por que essa pessoa faz algo que está completamente barrado e proibido para todas as outras, né? Não que a gente queira fazer a mesma coisa que o Dahmer, porque é tão distante, e aí por isso é tão absurdo e tão assustador, né? Eu acho que algo que a gente, psicanalista, tem a dizer mais especificamente em relação ao Dahmer e todos os outros personagens de seriados e filmes que nos fascinam e que puxam assim a nossa atenção magneticamente, é uma relação entre prazer e violência, ou entre prazer e modos, assim, quase que absurdos do ponto de vista da moral, do social, da comunidade, que pode existir dentro de cada um. Aqui talvez a gente possa definir o que é sexualidade para a psicanálise. Uma das maiores descobertas, ou a descoberta das mais revolucionárias que traz o campo da psicanálise, é a ideia de que a psicanálise ela vai muito além e muito aquém do encontro genital entre duas pessoas na cama. A psicanálise vai descobrindo, através da profundidade das análises que vão acontecendo em ambiente clínico, que a experiência do prazer ela já está presente em todos nós quando criança, e que o prazer se liga a experiências mais diversas, se liga a determinadas regiões do nosso corpo, a boca, o ânus, os genitais, a pele, o movimento, o pensamento, certos sentimentos, e sentimentos dos mais diversos, assim, afetos de amor, afetos de ternura, mas também os de horror, os de violência, os de subjugação. Enfim, o que propõe um pouco a psicanálise é que existe embrionariamente dentro de todos nós o potencial de erotizar, isso quer dizer sentir prazer, com as experiências mais absurdas possíveis. E é isso que a gente vai descobrindo através da fala em primeira pessoa desse criminoso. Para ele, a experiência de prazer se liga a embriagar alguém, a deixar alguém desacordado, a matar uma pessoa, a sentir o coração da pessoa parar de bater, a comer parte das vísceras, a manipular as vísceras úmidas e brilhantes de alguém. Todas essas experiências de prazer, do ponto de vista psicanalítico, um psicanalista não teria muito com o que se chocar em relação a isso, porque a gente pode espalhar nossas formas de prazer das formas mais diversas possíveis. A diferença é que algumas vão ser permitidas socialmente, liberadas, e outras vão ser coibidas pela lei, pela sociedade, pela família, e a gente vai ter que recalcá-las de alguma forma, e a psicanálise vai justamente investigar, tentar pensar o que acontece com as outras formas de prazer que não são socialmente aceitáveis porque quebram códigos de conduta e de respeito da vida em comunidade. Mas eu acho, gente, que o Dahmer, uma coisa que eu acho que eu tenho muita vontade de dizer, é assim, por que será que as pessoas querem tanto ver o Dahmer? Eu acho que podem ser dois caminhos que eu penso. Um caminho é pensar que é tão absurdo, é tão perverso, é tão violento, é tão horroroso, que isso me distingue completamente disso. Eu assisto, eu não me identifico em nada, eu só me horrorizo e falo, meu Deus, que horror, como é que tem gente assim? E pá, eu vou dormir em paz com a minha ideia de que em mim não tem nada disso. Eu só tenho coisas boas dentro de mim, não tenho nenhum tipo de maldade como essa. Por outro lado, a gente pode pensar o inverso, que é o que a psicanálise costuma gostar de pensar e que faz sentido, que é, bom, se algo me interessa tanto, é porque tem alguma coisa minha ali que eu vejo, ou que tá extrapolado, aumentado, etc, né? A gente tá pegando aqui o Dahmer, não porque a gente quer falar sobre a série, porque, bom, não somos, né? A gente não tem nenhum lugar de fala aqui pra falar em termos de produção cinematográfica, atores, etc. A gente tá pegando aqui pra pensar a perversão, o mal, a maldade. E o Dahmer é um exagero, uma extrapolação disso tudo, mas isso acontece em medidas muito menores e muito perto da gente. Acho que não tem ninguém que não tenha sido, em algum momento da vida, a não ser que você for bem criança e tiver estado em um lugar bem protegido, em que você teve contato com algum tipo de perversão, né? Com alguém que você sente que faz um ataque, que é violento, que é agressivo, que quer te destruir. Não nesse sentido tão absoluto como o Dahmer, mas em outros, né? Acho que nesse sentido, uma primeira forma de pensar a perversão
perversão dentro da psicanálise, a perversão é uma palavra muito condensada, que admite muitos sentidos. Mas talvez um primeiro jeito de pensar essa palavra dentro da nossa prática é justamente a experiência de prazer ligada à hostilidade e à desconsideração do outro enquanto um sujeito livre e detentor de direitos humanos também. Então, acho que esse é um primeiro momento de teorização, assim, do que é perversão aqui pra gente conversar, né? Um pouco antes disso, eu queria falar sobre... Um pouco antes de chegar no Freud, eu queria falar que eu tô aqui com um trabalho da Marlene Rosenberg e da Rael Borax, que são duas psicanalistas lá da Sociedade de São Paulo, que elas apresentaram faz umas 2 semanas sobre a maldade. E aí eu tô aqui com a fala delas, e tem uma citação aqui do Edmund Burke, que é um filósofo anterior a Freud, e ele vai falar isso que a Marielle tá falando, né, de você dormir em paz porque você não é aquilo, você não tá vivendo aquilo. Então ele fala assim, que no sublime temos 2 momentos. Primeiramente, a contemplação de uma ameaça que nos causa temor. E o segundo momento, o da conscientização de nossa própria segurança, que nos traz finalmente o prazer. E aí elas vão falar que tudo que de alguma maneira incita a ideia de dor e de perigo, tudo que de alguma maneira é terrível ou relacionados a objetos terríveis, ou que atua de forma parecida com o terror, constitui uma fonte do sublime e produz a mais forte emoção do que o espírito é capaz. Então, isso que o Burke ele vai pensar como essa sua primeira hipótese, Marielle. Que você vê aquilo, você fica chocado e aí você percebe que você está em segurança, você está na sua casa e sente um alívio e isso dá muito prazer. E a outra questão que você trouxe é da identificação, né? Quando a gente assiste um negócio desse, o que em nós... Aí eu lembro do Freud no Escritores Criativos e Seus Devaneios, porque de certa forma o que a gente está em contato é ali com o cinema, com a arte, a gente não está em contato com o crime real na nossa vida, tem uma diferença aí também. E o Freud vai falar do escritor, ou o cineasta, no caso, que vai pegar um fato que não é palatável, não é nem um pouco aceitável, vai transformar em algo que a gente vai dando conta de entrar em contato e vai satisfazendo as nossas fantasias. Então uma série já é aquele horror elaborado, né? Bem elaborado, tem um roteiro, processo, tem um processo, claro, a gente não tá ali, a gente não é a vizinha que tá sentindo o cheiro, né, do corpo em decomposição, não é isso, a gente tá em casa decidindo se hoje ou não eu vou assistir mais um episódio de Dahmer. Ô Vanessa, e como fica o sublime, só pra não perder essa citação que você trouxe, o sublime seria essa forte emoção provocada pelos piores terrores? Como é que você Então ele vai falar que o o sublime tá em 2 tempos. Primeiro, eu entendi que é esse susto, essa choque, perplexidade diante do terror, e aí o segundo tempo seria ufa, não é comigo, eu tô aqui em segurança, tá tudo bem. Porque eu acho que se a gente vivesse uma experiência com um psicopata, a gente não ia ficar sentindo a mesma coisa. Ou se alguém da nossa família, sei lá, vivesse isso, a gente não ia sentir a mesma coisa que a gente sente assistindo uma série, obviamente. Eu acho que isso faz muito sentido. Não sei se vocês já viram, tem um monte de videozinho no TikTok zoando como que as mulheres dormem bem assistindo essas séries de assassinato. Eu não sei se isso é só com mulheres, mas assim, na minha vida muito pequena e limitada, o meu marido acha isso horroroso, eu adoro ver. Então, não sei, né? Mas aí você tá falando, Vanessa, me ajuda a entender, né? Tem um contato que é muito protegido, porque afinal, a gente tá em contato, né, com uma produção artística que conta uma coisa que é longe da gente, que não tá próximo, que não... Aí você fala, bom, isso aqui não é comigo, o cara tá preso, morreu, ainda bem, não vai acontecer. E aí você dorme bem, tem essa experiência de um segundo tempo de proteção, de aconchego, de sensação de segurança. Não sei, pensei nisso. Então, por que tanta gente, milhões de pessoas estão assistindo isso? Algum conforto deve trazer, não é? Eu ia falar que eu me lembrei de uma situação que eu vivi. Eu morava numa cidade que era muito bonita, assim, eu achava muito bonita. E uma vez teve uma inundação. E a rua mais bonita da cidade
ficou inundada e ficou assim, sei lá, 1,5 metro de barro e todas as lojas, as coisas sujas e parecia um cenário de pós-guerra. E eu vinha chegando na cidade, eu tava viajando e já tinha secado, mas estava tudo cheio de lama. E a hora que eu vi isso, se eu visse isso num filme, eu não ia sentir nada demais. Mas quando eu vi isso ali, real, eu senti um impacto tão grande. Foi uma experiência de terror, né, de ameaça. Depois logo me recompus, foi alguns segundos assim. E eu fico pensando que ao mesmo tempo eu queria ver, eu queria olhar, eu queria entender aquilo, né? Atrai, tem uma atração muito grande, vocês não acham? Então a gente tá falando de uma coisa que eu acho que é óbvio, mas é importante dizer que o desejo de assistir uma série como essa é muito diferente de ter contato com a coisa em si, né? Acho que cada um pode pensar na própria vida o que foi ter contato com uma coisa terrível e horrorosa, e que não tem nada de prazer e satisfatório nisso. É muito diferente. Quando você foi falando, eu me lembrei, eu fui fazer um curso de inglês, uma situação, e tinha um cara inglês da Inglaterra, e ele tava contando, por conta de estudar inglês, a gente tava estudando ali o início do Halloween, né? Por que o Halloween começou, de onde veio, por que é uma festa que ficou importante nos Estados Unidos, enfim. E ele tava falando que tinha uma espécie de travessura de Halloween, né, de gente adulta, eu entendi que ele tava falando de amigos dele, que eles contratavam uma empresa pra simular um sequestro. E eu lembro que eu fiquei tão atordoada, e eu só consegui falar, cara, você não tem nenhuma noção o que é um sequestro, não é engraçado. Então você assim, lembra aquelas o vídeo pessoas, que eu te mandei? Ai, sim, aquele vídeo das crianças sendo apavoradas com o homem do saco. Você falou, não acho consegui que nem talvez... terminar de ver. Nossa, que coisa horrorosa. Mas eu Como achei é que é tão o interessante vídeo? porque... Que vídeo pras que é? crianças. Não, Que eu vídeo que é esse? sei que é real. Não, só Como é que é o terminando então, vídeo? esse cara do meu curso, vou te contar, Pedro, esse cara do meu curso, ele era da Inglaterra, de uma cidadezinha super segura, e ele achava super divertido brincar de ser sequestrado. Só que eu conheço gente que foi sequestrada no Brasil, a gente tem contato com isso, vivendo de verdade, não tem nada de engraçado ou divertido nisso. Mas conta, Van, desse vídeo. É um vídeo que eu acho que talvez muito rodou entre as mães, talvez eu vi em alguns Instagrams de pessoas que falam de maternidade. Conta. É um vídeo, Pedro, que tem uma sala de crianças, acho que de 1 ano e meio, 2 anos, né, Marielle? Muito crianças pequenas, bem pequenininhas, né? Pequenininhas. E entra um homem, assim, mascarado, com um saco, e dá um doce, parece, para uma das crianças. A hora que a criança pega o doce, ele sequestra a criança. Ele pega... Sequestra assim, ele pega e tira da sala. Tira da sala. É uma simulação de sequestro. E aí, depois ele volta e tenta dar o doce para as outras crianças. E aí nenhuma criança pega. Todas as crianças ficam assim, muito assustadas, começam a chorar e não deixa a outra pegar, os menorzinhos. Os maiores não deixam os menorzinhos pegar, ou seja, as crianças ficam em pânico. É um analista de Bagé comportamental. Eles falam que era uma simulação para ensinar as crianças como evitar serem sequestradas. A justificativa era essa, pelo menos, né? Mas é terrível. As crianças e as crianças vão ficando em pânico, né? Muito assustadas. Muito assustadas. Mas eu acho que, de fato, a contribuição que a psicanálise pode oferecer, assim, para essas situações extremas, é que, a priori, qualquer situação da vida potencialmente erotizável, no sentido de que nossa mente inconsciente pode atribuir a qualquer vivência extrema um prazer singular ali do sujeito, que nem precisa ser necessariamente reconhecido como consciente também. Então, eu acho que a gente está trazendo, assim, exemplos de hipóteses do que poderia se passar com alguém assistindo, né, seriados como esse que a gente está comentando, ou então passando por experiências extremas. Para uma pessoa pode ser um horror, alguma coisa puramente desprazerosa ou traumática, e para uma outra pode ser traumática e, ao mesmo tempo, acordá-la dentro de si algum tipo de experiência absurda de prazer, que está amarrada em nó com aquilo. Então, acho que para esses 700 milhões de pessoas que assistem o Dahmer, a gente precisaria perguntar para cada um onde é que pega, o que você acha que é,
por que você acha que te mantém grudado, por que você dorme em paz depois, como falou a Marielle, que não é só uma experiência de mulheres, Marielle, eu já ouvi isso de alguns amigos que assistiram e dizem que depois dormem gostoso, né? Uma outra ideia que me veio é o próprio voyeurismo, né? O voyeurismo de situações de violência, de você ter algum prazer de assistir algo de agressivo, algo da destituição do outro, da dignidade do outro. Acho que são todas experiências, de novo, absurdas, ilegais, imorais, antiéticas, mas que nosso inconsciente não quer saber de nada disso. Nossos prazeres são distribuídos de uma maneira quase aleatória, e isso dá uma angústia grande também a respeito de que nossa orientação sexual, nesse sentido ampliado, ela é muito diversa, não se restringe só a escolher homem, mulher ou outros gêneros, ou então a respeito de poses, fantasias sexuais. Existem lugares de prazeres específicos para nós, para cada um de nós, que formam uma digital bem singular. De novo, alguns parecem ser mais aceitos, cabem mais no convívio em sociedade, e outros são absurdos e precisam se justificar de uma maneira racionalizada, até através da criação de sintomas, para que a pessoa possa vivenciar alguma coisa daquela experiência da qual ela está apartada, né? Acho que uma análise vai tentar fazer o sujeito chegar perto disso, dessas inscrições de prazer, sejam elas quais forem, não para liberar, para dizer, libera geral e pode ir atrás de quem você é e dane-se os outros, não, mas que para que cada um possa ir se descobrindo na sua orientação sexual ao longo de um processo de análise. Agora, esses nomes, masoquismo, sadismo, voyeurismo, remete aos conceitos de perversão, né, Pedro? Você quer trazer um pouco esses conceitos? Acho que seria importante. Acho que falando de perversão, a primeira definição de perversão, que é do Freud, é todo comportamento ou fantasia de prazer que não passe pelo ato sexual genital, o encontro genital entre homem e mulher, para ele é teorizado como sexualidade perversa. Então, talvez até a maioria dos nossos prazeres múltiplos, com o pensamento, com a intelectualidade, com o terror, com o amor, com um beijo, com carícias, com preliminares, com assistir séries, tudo isso é entendido como prazeres perversos, porque o termo original perverso se opõe ao normal, à sexualidade normal da época, que seria a sexualidade na união dos genitais, na cópula reprodutiva. Então tudo que não entrar nesse eixo muito rígido do que é normal foi designado numa primeira teorização da psicanálise como perverso. Mas depois, outros autores vão tomar a perversão nesse sentido que eu tinha falado antes, perversão como os prazeres, a libido específica, que através da qual você se liga aos outros de uma maneira hostil, de uma maneira de destruição do outro como alteridade, destruição do outro como sujeito à objetificação do outro, de forma que eu posso usar esse objeto a meu bel prazer e fazer dele o que eu quiser para que eu possa me satisfazer. Então aqui a gente já encontra pelo menos duas definições diferentes do que é perversão, né? Mas lembrando, Pedro, que quando Freud fala lá nos 3 ensaios sobre a sexualidade, sobre a perversão nesse sentido do sexual, de tudo que não é o encontro genital entre um homem e uma mulher, ele não estava falando no sentido moral. Pelo menos é assim que eu li. Ele estava só tentando dar uma descrição de que a sexualidade humana, né? Porque quando você falou a união de genitais, eu pensei assim, essa é a sexualidade animal, quase, né? Que tem por única finalidade a reprodução. E que o ser humano, ele é cultural e, portanto, todo fantasiado de muitas fantasias e fetiches e experiências que vão trazendo para a sexualidade muitas outras coisas. E que isso para o Freud não era algo moralmente condenável, né? Pelo contrário, ele estava tentando descrever a sexualidade humana como sendo assim. Tanto que ele chama a sexualidade infantil de polimorfa perversa, que é um nome feio, mas é simples de entender, porque ele diz que polimorfa, que é porque tem muitas formas. Então, a sexualidade infantil, ela pode, tanto em termos de prazer com a pele, com a cosquinha, com a boca, com o xixi, com a comida, com nadar. A criança é um ser extremamente sensual no sentido das sensações, né? Não estamos aqui falando de nada de pedofilia. Veja que não tem nada de moral nisso. É uma observação sobre como os padrões de sensibilidade do corpo, do prazer, eles vão se constituindo ao longo do desenvolvimento da criança. Então, polimorfa porque tem muitas formas e perversa porque ela pode acontecer também de maneiras muito diferentes. E aí, para o Freud, pode acontecendo muitas coisas ao longo do desenvolvimento da criança até ela fixar algumas invariantes, vamos dizer assim, né? Porque para o Freud a sexualidade da criança ela é muito ampla e à medida em que
a gente vai se desenvolvendo, fazendo identificações com pai, mãe, pessoas importantes, escola, amigos, etc e tal, a gente vai fixando alguns padrões da nossa sexualidade. Como, por exemplo, pessoas que podem se entender heterossexuais ou se entender como homossexuais. Mas eu fiquei aqui pensando, Pedro, uma razão pela qual tanta gente foi ver Dahmer e tanta gente assiste True Crime, e eu acho que a gente não pode deixar de dizer que estamos aqui, né, no meio das eleições, entre o primeiro e o segundo turno, e a gente queria falar também sobre medo, sobre perversão e sobre discursos que podem ser lidos como perversos dentro da nossa política desse momento. E eu fico pensando que o grande medo que a gente tem é ser objeto de alguém perverso que vai nos tomar como objeto de uso dessa pessoa. Um uso que me desconsidera, né? Uhum. A gente pode pensar em uma relação abusiva em que um homem ou uma mulher, tanto faz, mas é muito comum a gente ouvir isso entre casais heterossexuais e sendo o homem o abusador, né? Em que aquela mulher tem que servir para ele. Então, servir de acordo com o desejo dele, ou se comportar de certas maneiras, usar tais roupas, falar de certos jeitos, ter ou não ter esses amigos, enfim, tem um controle. Até esse controle absolutamente radical e realmente concreto do Dahmer, que era dar uma droga pra pessoa, furar a cabeça, abrir o corpo, pegar na mão, né? Então aquela pessoa era dele pra ele fazer o que ele quisesse. A gente pode traçar uma linha de continuidade entre um abuso psicológico até esse excesso radical que é de abrir um corpo e guardar a cabeça na geladeira. Quando a gente diz que existe a ascensão de uma extrema-direita no Brasil, mas também em outras nações do mundo, é que começam a circular falas de figuras públicas relevantes, como o presidente, onde certos prazeres perversos são falados sem pudor. Quando existe uma declaração, por exemplo, do Bolsonaro de que ele é sim a favor da tortura e que ele sabe que o povo também é a favor da tortura, isso revela um julgamento moral dele, uma preferência, uma decisão que ele toma sobre quem ele acha que deve ser torturado, que, de novo, como o prazer é alguma coisa que a psicanálise sabe que existe potencialmente em todos nós, mas o contrato social democrático exige que a gente pelo menos tenha vergonha de sentir isso, que a gente tenha algum tipo de culpa, que a gente não fale isso publicamente, que a gente não declare isso aos quatro ventos. Eu acho que a ascensão da extrema-direita é marcada pela perda de censura de certos componentes da sexualidade humana voltadas à violência que começam a se naturalizar. Então acho que essa é uma das marcas também do cenário político brasileiro e mundial, eu acho, né, Marielle? Eu acho que além da perda desse contrato civilizatório mínimo, né, que deveria ter, por exemplo, tortura é crime de guerra pela ONU, pelos pactos internacionais. Então você pode até matar alguém com um míssil, porque isso pode ser compreendido como uma situação de guerra, mas torturar não, porque a tortura implica um certo prazer, né? Um prazer com a dor do outro. E só é possível, eu fico tentando entender aqui, né? Tô aqui pensando em cenas de tortura que são difíceis para eu conseguir assistir. Normalmente eu não consigo também, quando aparece em filmes, né? Tô pensando aqui no Marighella, eu achei incrível a interpretação do Bruno Gagliasso, quando ele fala, agora vamos ver se você acende, né? E ele começa a dar choque naquela pessoa molhada. Então, assim, o prazer com a dor do outro, ele tem um caminho até acontecer, se a gente for pensar do ponto de vista da cabeça de uma pessoa. E eu não tô falando que as pessoas torturadoras são igual o Dahmer, porque eu acho que não necessariamente são, né? O Dahmer é uma pessoa que, na minha visão, não sei se vocês concordam, ele é um cara que não chegou nem a se constituir como um eu. E ele não via o outro como um outro. Ele não tinha nenhuma relação com ninguém, né? Ele tinha uma relação que era absolutamente precária e frágil com o pai, que também não tinha muito contato, né? Um contato afetivo realmente próximo, né? E ele não tinha nenhum amigo, nenhuma conversa, ele era uma espécie de criança grande, esquisita, né? A interpretação do ator é muito interessante, eu achei, né? Ele tem uma coisa até meio boazinha, não tem assim, no jeito que ele conversa com as pessoas, ele tem uma fala bem mansa, um sorriso, né? E aí ele fica muito violento.
num segundo momento, né? Mas a princípio ele tem assim, ele tem um corpo, ele tem um jeito de andar que é um pouco infantilizado, ele mantém os pés assim. Eu fico muito olhando assim como que o ator faz isso com o corpo dele, né? Ele é pueril. Mas enfim, eu lembrei vezes, de um né, filme. Marielle? Ele é pueril. É isso, tem uma O coisa ator pueril, conseguiu né? colocar isso na cena. E a entrevista com ele é assim mesmo. Ele é até meio assim, doce. Tem uma doçura. Ele é doce, exatamente. Ele tem uma coisa doce. E aí eu lembrei de um filme que me marcou muito. É um filme, O Último Rei da Escócia. Vocês assistiram esse filme? Sim. Ele deve ter uns 15 anos, já não sei. É a história de um ditador de algum país africano, que eu não me lembro qual. E aí é a história de um médico, acho que escocês, que vai para esse país meio que ser o médico desse ditador. E é um cara muito violento, daquelas histórias de massacres entre povos africanos, em que um mata todos os vizinhos, ele tem várias esposas. Tem uma parte desse filme que esse médico escocês, ele fala assim: você é tão perigoso quanto uma criança. E eu acho isso tão bom também para pensar no Dahmer. De novo, não tô aqui falando que crianças são perversas, às vezes isso é até uma confusão dentro da psicanálise, né? Porque não é a mesma coisa. Mas tô pensando que tem alguma coisa no Dahmer, pelo menos, que parece que ele nem chegou a alcançar a ideia de que o outro é um outro. Tem família, tem sonhos, tem sentimentos. Ele não toca nisso. É muito distante da possibilidade que ele tem de realização, no sentido de realize, né? Do ponto de vista do desenvolvimento psíquico dele. Pelo menos é assim que eu entendi. Um torturador, não necessariamente. Um torturador pode ser uma pessoa que faz um caminho inverso. E é aí que eu queria chegar. Porque quando você diz, Pedro, da extrema-direita, um discurso do Bolsonaro, por exemplo, que diz que a tortura deveria acontecer, pelo menos do ponto de vista histórico, político, o que a gente vê é que quando alguém ou um grupo tortura algumas pessoas, tem todo um caminho antes disso para destituir aquela pessoa da sua característica mais humana. Sim, você faz a pessoa perder o rosto humano para torturá-lo, né? Não é possível você torturar alguém que você considera um ser humano. Ninguém tortura a mãe, a irmã. Sabe o que? Ninguém. Não sei, não sei. O Dahmer não comeria o pai dele, eu acho. Não sei também. Não sei, eu acho que não. Eu tô lendo um livro da Rosa Monteiro que saiu agora, que ela traz algumas coisas sobre isso. Mas sabe o que eu lembrei? Quando você fala do torturador? Um conto do Machado de Assis que eu li na adolescência e que foi fundamental, assim, pra minha vida, que eu pensei, o mal existe. Eu comecei a entender a partir desse conto, eu acho, sei lá. Que se chama Causa Secreta. Vocês conhecem? Não. É um conto de 1885. Eu acho esse nome genial, porque a causa secreta é antes do Freud, o Machado de Assis escrevendo isso. E quando você fala o torturador vai tirando a característica humana, no conto é um homem que cuida de doentes, que é muito caridoso, que é muito bondoso, ele vai até nos velórios, assim, e tal. E ele se casa com uma mulher e ela começa a ficar muito doente, ele começa a fazer muito mal pra ela. E tem uma cena que ela vê ele matando um rato. Aí é spoiler total, porque ele não mata o rato, vai lá e mata. Ele pega o rato, corta uma patinha, aí ele põe na vela, queima o machucado da patinha e o rato se contorce. E ele vai, corta outra patinha, calmamente, com muito prazer. E ele vai torturando o rato. No final, ele corta o focinho do rato e queima com a vela. E o rato não aguenta de dor e morre. Eu tô aqui fazendo uma careta bem feia. Nossa, eu também. Então, e eu li esse conto, né? O Machado de Assis tem tudo também, né? É incrível. Eu li esse conto na adolescência e falei, nossa, isso existe, faz sentido, né? Então, eu acho que a arte tem esse potencial de nos colocar e nos introduzir. Eu acho que eu fui meio sádica contando isso aqui agora, talvez. Funcionou. Vocês sentiram Ainda que bem eu que é com senti rato. quando eu li. Nossa, isso é um torturador Agora, o profissional. Machado de Assis chamar isso em 1885 de A Causa Secreta é genial, não é? É, com certeza. Nem a noção de inconsciente tinha, né? Ainda. Gente, eu tava aqui pensando que tem mais uma noção de perversão dentro da psicanálise que talvez fosse legal de mencionar e que tira um pouco do campo da encarnação da maldade, assim, e do diabo também, como a gente tava
dizendo também no outro episódio, né? É algo que eu descobri mais tardiamente até na minha trajetória psicanalítica. Eu aprendi bastante lendo um autor brasileiro, colega psicanalista, chama Flávio Ferraz. Vocês já viram 2 livros dele um chama Perversão e o outro chama Tempo e Ato na Perversão? Eu não li. Eu não conheço ele, Pedro. Também não. Ele é da Também onde? Ele vai trazer, eu acho que ele é do SED, se eu não me engano, mas ele faz um tipo de, ele percorre vários autores contemporâneos que estudam a perversão, e num dos livros dele ele vai dar um exemplo que me abriu muitos olhos para pensar também esse conceito. Acho que é uma terceira virada aqui que a gente está introduzindo, além da perversão, que não é a sexualidade genital, além da perversão, que não é a ligação destrutiva, hostil com o outro, destituindo o outro da sua subjetividade, como falou a Marielle, agora a Vanessa também. Tem um tipo de perversão que é aquele que ataca as regras do jogo, que desacredita os fundamentos de cada instituição nas quais a gente está estabelecida. É uma perversão que puxa assim para o anarquismo, talvez. Não que todo anarquismo seja esse tipo de perversão. Mas ele tem um caso clínico que ilustra muito. Eu queria só comentar um pouco do caso que ele fala no... Deixa eu só fazer um parênteses pra gente não perder. É muito interessante, Pedro, porque a gente falou no episódio anterior do sem precedentes, né? Do que tá acontecendo na política e que a gente tem nomes muito inadequados para chamar. Então, só para dar um exemplo, né? Por exemplo, eu tava num grupo de família, né? Desses que eu voltei agora só para tentar entender mais o que acontece, porque eu acho que muita gente, desde 2018, também saiu desses grupos, e eu vivi uma situação no grupo que eu achei que é exatamente aquilo que a gente estava conversando, né? Eu coloquei alguma coisa falando da relação do Bolsonaro com algumas ideias de extrema-direita, fascismo e nazismo, e aí um primo falou, agora vai falar que o Bolsonaro é nazista, que absurdo, não sei o quê, tal, e falou do Lula comunista. Aí eu perguntei, e o Lula é comunista? Aí um outro primo falou, igual o Bolsonaro é nazista. Então, Pedro, esse conceito que você falou da perversão, que é aquele que ataca a regra do jogo, é muito mais interessante pra gente pensar o que tá acontecendo. Porque essa ideia de destituir o outro da sua humanidade é muito perto do que já aconteceu na história, né? Eu fiquei pensando naquele livro É Isto um Homem? Vocês leram? Do Primo Levi? Sim. Primo Levi. Acho que é um dos livros mais importantes que te coloca dentro de um campo de concentração, né? O Primo Levi é acho que judeu italiano, né? Ficou em Auschwitz muitos anos e saiu. Ele sobreviveu e se matou depois no fim da vida. Escreveu esse livro e ele vai contando se aquelas pessoas num campo de concentração, que eram exatamente as vítimas da extrema-direita nazista, se ali sobrou algum homem, algum ser humano, né? Com toda a destituição de humanidade que foi se fazendo com aquelas pessoas. Mas eu acho que essa outra ideia que você está trazendo, Pedro, é muito mais interessante. Então, Marielle, esse conceito de perversão, vira e mexe, eu esqueço dele, depois eu lembro, esse meu lapso é sintomático também. Mas o que vai dizer esse colega, o Flávio Ferraz, ele tira da clínica dele. Então ele vai dar um exemplo para conceituar essa terceira perversão da qual a gente vai tentar falar hoje. Ele diz que ele tem um paciente que sempre foi um atendimento bastante turbulento, porque parece que ele resiste bastante à própria situação da análise. Apesar dele frequentar sessões e colaborar muitas vezes em termos de poder falar aquilo que ele está pensando, os seus conteúdos assim secretos, reprimidos, ele luta muito contra a situação de estar em análise, né? Então, certa vez, esse paciente entra em algumas fantasias sexuais masturbatórias que ele tem já há muito tempo, e depois dessa sessão, onde existe esse avanço parcial, o paciente começa a ter uma angústia muito forte, ele passa a se sentir muito mal com ele mesmo, e quando ele volta, ele começa a dizer que ele está muito incomodado com a simetria da análise, porque o analista sabe muito sobre ele, e ele sabe muito pouco sobre o analista, e que as regras não são iguais para os dois, apesar dele já ter entendido isso intelectualmente, concordado com todo o projeto, né? Então dali se segue alguma outra colocação que fez o Ferraz com o paciente dele. Em seguida o paciente faz essa fala, ele diz, eu vou ler porque é muito ilustrativo. O título do caso é Cá Entre Nós, porque essa fala que o paciente faz é a seguinte, ele vira para o analista e diz, cá entre nós, me diz uma coisa, vai. Você acredita mesmo que uma coisa tem a ver com a outra? Que tudo que eu falo tem a ver com a fala precedente? Você não acha muito simples trabalhar desse jeito? A psicanálise realmente é muito limitada, e você deixa a sua inteligência de lado para seguir todos os chavões que deve ter aprendido na sua formação. Vai, diz só para mim, e essa parte está grifada,
que você usa essas bobagens da psicanálise para ganhar seu dinheiro. Porque eu sei que, no fundo, não é possível que você acredite nisso que você está falando. E o Ferraz, ele responde de bate-pronto, intuitivamente. Ele fala que não é o estilo dele, mas que saiu desse jeito. Ele responde: olha, cá entre nós coisa alguma, coisa nenhuma. Você quer que eu confesse só pra você que eu não acredito no que eu digo, e que o que eu digo mecanicamente é apenas para ir tocando meu ofício e ganhar meus trocos. Assim, eu lhe confessaria que sou mesmo esse ladrãozinho, que é uma menção que o paciente já tinha feito a ele, mas que pra você que é especial, eu digo a verdade, enquanto continuo explorando, com as minhas más intenções psicanalíticas, todos os outros, menos inteligentes, menos preparados ou menos perspicazes do que você. Eu faria assim um pacto especial com você, excluindo os outros e confessando que sou desonesto. Ocorre que eu acredito no que eu falei, assim como acredito nessas bobagens da psicanálise que andei aprendendo. Então, o que ele tira daqui quando o paciente começa essa frase cá entre nós? Ele ainda diz: você é tão inteligente, você vai ficar com essa bobagem de psicanálise? Diz pra mim, só nós dois, sem esse terceiro, que é a psicanálise incômoda entre nós, que você também não acredita. E o paciente responde isso justamente porque a análise estava chegando perto de um miolo sensível, né? Então ele fala aqui bem claramente, ele vai puxar autores aqui do nosso campo para dizer que o que o paciente está atacando não é só ele pessoalmente, pessoa física, Flávio. Ele diz que o paciente está atacando toda a fundação na qual se assenta o trabalho de análise. Ele está atacando as regras do jogo. Ele tá pegando a constituição. E a própria possibilidade de desenvolvimento, né, dele. E o desenvolvimento, ele tá pegando a constituição da psicanálise e pedindo pro analista rasgar junto com ele. Então ele diz, aqui o paciente não está sendo maligno, cruel, torturador, como acontece nessas outras situações que a gente está colocando, mas a agressividade se dirige, de novo, às regras do jogo que organizam um em relação ao outro. Ele está sendo desestabilizado na sua cadeira de analista, no papel no qual os dois combinaram que eles iam trabalhar juntos. Então isso aqui também o Flávio vai chamar de perversão, uma perversão que aparece sob transferência, mas que talvez a gente possa extrapolar para inúmeras outras situações onde o que se ataca é justamente o funcionamento mínimo, o combinado mínimo dentro do qual existe uma organização de família ou de comunidade ou de nação, né? É uma leitura mais lacaniana, né? Ele diz assim, Vanessa, que dá para você encontrar referências disso em Lacan, mas também dá para encontrar referências disso nos analistas ingleses como Meltzer, que isso é apoiado pela McDougall também. Eu tô aqui citando analistas que são renomados no nosso campo, pessoal. Então ele não consegue derivar isso a uma escola, a um autor. Ele fala que aparece teorizado de formas diferentes em diferentes autores, mas que o miolo é mais ou menos esse. Você está falando de uma perversão que aparece na transferência, na relação entre o analista e o analisando. E que assim pode ser, talvez, tratada, vamos dizer. Não sei se seria esse o termo, tratada. Mas que pode ser trazida para a consciência, pensada de alguma maneira, né? Algo que talvez tenha em algum momento que aparecer nos pacientes que apresentam essa constituição. Seria isso? Sim, essa interpretação que ele dá é a esperança de que isso ainda existe uma área de analisabilidade para essa situação, porque ele fala que, em geral, nós psicanalistas tendemos a considerar que qualquer perversão desse tipo não é analisável. A gente tenta se livrar inconscientemente de pacientes que propõem esse desafio pra gente, né? Mas ele diz, ele reafirma, ele fala que é possível. A Marielle tinha falado numa conversa que a gente teve antes que ela viu que o Dahmer estava pedindo para ser preso. Ele estava pedindo uma contenção, né? Me parem, porque eu não vou parar de fazer isso. No primeiro episódio da série dá essa impressão mesmo, que ele faz tudo para ser preso. E de certa forma, né? A gente tá falando de várias vertentes, várias interpretações para as perversões, mas parece que quando... Aí lembrando do Winnicott, né? Que a criança... transgressora, ela tá pedindo um socorro, uma ajuda. Vocês acham que dá para fazer essa costura? Seria uma maneira de tentar encontrar contenção? Essa terceira definição deixa tudo mais complexo, porque Sim. Pela segunda definição de perversão, o Dahmer é bem perverso, mas no sentido em que ele quer se enquadrar... Não tem jeito, acabou. No sentido em que ele quase que procura ser pego e que ele merece algum tipo de punição e que a justiça se mantenha, ele não é tão perverso nesse terceiro sentido que a gente está conversando agora, né?
Mas, gente, Pedro, assim, eu fiquei fixada na frase que você tá contando desse caso, que você leu no livro, que ele fala, o paciente fala pro analista, não é possível que você acredita nisso. Fala aqui só pra mim. E aí o analista fala, sim, eu acredito. Aí ele retoma o combinado mínimo, né? Mas, gente, essa coisa de não é possível que você acredita nisso, eu acho que é exatamente a frase que muita gente está pensando e dizendo sobre esse debate político atual. Não é possível que você acredita nisso. Vamos pensar assim, o meu primo falou pra mim, não é possível que você acredita que o Bolsonaro tem tendências nazistas. Eu falo pra ele, não é possível que você acha que o PT vai fechar a igreja e proibir a Bíblia de ser vendida. Não é possível. A gente tá tentando recuperar algum tipo de base mínima pra conversar. E a base mínima pra conversar, pelo menos me parece, qualquer tipo de conversa, é que tenha algum tipo de acordo sobre o que é verdade e o que não é. E eu acho que a fake news, ela vem exatamente nesse lugar. No campo da perversão, se existe, né? A fake news vem no campo da perversão, no pior sentido. Porque o que a fake news foi fazendo, desde que eu acho que começou-se essa linguagem, a gente estava conversando antes de começar a gravar, que a gente não tem, eu não conheço nada disso, mas eu tenho muita vontade de ouvir pessoas que estudam semiótica, linguagem, para pensar nessa linguagem, né? Os memes, seja da direita ou da esquerda, mas principalmente da extrema-direita, que foram, eu acho que eles que começaram a usar isso com muita propriedade, muita inteligência e muita estratégia, que é aqueles memes bem sensacionalistas, que tem poucas frases, tem poucas informações, e que eles já vêm previamente traduzidos para sua interpretação. Então, nunca é uma informação só. Pode ser uma informação, mas já vem com alguma coisa de bomba, urgente, olha o que o fulano vai fazer com isso, né? Então já vem com essa condução para que você interprete daquela maneira. Então eu estava falando como eu acho que seria interessante tentar entender essa linguagem, porque é uma linguagem, é uma estética, é um jeito de falar, mas eu acho que o que o fake news fez lá atrás, em 2018, eu acho que ainda a gente estava assim, não, mamadeira de piroca é mentira, né? Que foi uma das coisas que a campanha do Bolsonaro falou muito sobre o ensino de questões da sexualidade nas escolas, né? De que a esquerda tá corrompendo sexualmente as crianças, etc. Mas eu acho que o que foi acontecendo ao longo de 4 anos, pelo que eu venho acompanhando nos debates, se é que se pode chamar, grupo de WhatsApp de família de debate, é super, dar um nome muito bonito porque acontece ali. É muito otimista. Mas enfim, é um campo do real, como dizia o Fábio Herman. Mas isso eu gosto muito disso que ele fala. Mas isso que você está trazendo, Marielle, do atravessamento desse tema, dessa terceira perversão com o campo político, me faz muito pensar em algumas obras de arte. Acho que eu comentei com vocês, acho que não vai dar tempo de falar dos dois, mas um é o filme O Clube da Luta e outro é um filme do Batman, que é o Batman, o Cavaleiro das Sombras, o Cavaleiro Ressurge, eu não lembro o título exato, e aqui tem o personagem do Coringa, mas a situação... Pedro, a gente só podia acabar fazendo um podcast junto, que são meus 2 filmes favoritos. São muito bons esses dois, né? Nossa, eu assisto esses dois em qualquer momento, se eu tá às 3 da manhã... Não é o Coringa do Heath Ledger, né? Que morreu logo... Morreu, né? Isso. Só que qual que é logo a em seguida, personagem oculta que desse é filme? É bom. Gotham City. Gotham City é uma cidade que tá à beira da implosão democrática das leis, dos valores, tudo tá indo por água abaixo, a sociedade estruturada minimamente sobre certas regras está implodindo, e aí que surge a figura do Batman como vigilante, né, como último bastião assim, de alguma coisa que você pode acreditar na justiça, mas justamente surge daí a antítese do Batman, que é o Coringa. Tem vários Coringas assim, na HQ e nos filmes do Batman, mas ele é muito específico quando ele vai atrás de corromper a principal figura da lei da cidade. Gotham tá saindo do buraco porque tem lá um procurador que tá começando a fazer justiça, começar a colocar as coisas no eixo, e o Coringa vai cooptando, fazendo um conluio para enlouquecer e corromper por dentro a figura desse procurador, que daí se torna o Duas Caras. Através de atos de terrorismo, de horror, de tortura psicológica e física, ele consegue empurrar essa figura que encarna a lei e esperança de Gotham num novo vilão parceiro dele, né? E ele fica o tempo todo, o Coringa, provocando o Batman para que o mate. O sonho do Coringa é que o Batman o extermine. Por quê?
porque isso provaria que o Batman não tem esses mínimos preceitos de justiça que ele defende. Então pro Coringa é mais importante Você destruir... é tão mal quanto eu. Todo mundo é a mesma merda, assim. Todo mundo é muito pouco civilizado e não vale a pena nenhum tipo de esforço civilizatório. Essa é a grande tese, a grande força. E ele fala assim, meu, que saco, você não vai me matar, né? Tem uma cena que o Coringa tá de ponta cabeça, ele se queixa, eu não acredito que você não vai me matar por um senso deslocado de justiça ou de moralidade que você tem. Eu acho que a gente tá condenado a viver junto em conflito pra sempre. Esse é um diálogo, assim, desse filme. Eu acho muito forte como vida e morte, mas essa ideia de que você vai corromper o outro até que o outro abra mão de tudo que importa pra si, né? E tem mesmo, eu acho que tem toda uma ideia no filme que tem vários paralelos, eu acho, quando a gente perde a esperança nas instituições, quando a gente perde a esperança na verdade. A verdade é uma regra mínima do jogo. Quando você ataca a verdade e a destitui como um outro que não vale mais de nada, eu não sei, eu fiquei muito com a personagem Gotham City na minha cabeça nesses últimos tempos também, né? E eu fico pensando, Pedro, nesse discurso que vem vindo, a gente vive um pouco uma Gotham City em termos de país, né? A gente vive um país que é violento, que é perigoso. Gente? Eu acho que depende, acho que tem países menos assustadores do que o Brasil, né? Extremas direitas se consolidando em muitos lugares. O mundo tá pós-pandêmico, tá um caos, né? Mas eu insisto que as extremas surgem de uma desesperança do povo. Surgem de um ressentimento e de um sentimento de que existe já algo corrompido, apodrecido, que não tem mais jeito, né? Nada mais tem jeito. Eu fiquei pensando nisso, que o Coringa tenta fazer o Batman matá-lo, porque seria a grande prova de que não existe o bem, não existe a ética, não existe a justiça, não existe a lei, né? Porque o Batman, ele é um cara meio marginalizado, mas ele é um cara que trabalha sempre junto com a polícia, né? A gente pode pensar que ele tem uma função institucional ali em Gotham City. Eu lembrei de uma frasezinha que eu li em algum lugar que falava assim, como se fosse uma criança falando: pai, e se a gente matasse todos os bandidos? E aí a resposta do pai é: aí sobraríamos só os assassinos. Que eu acho que é exatamente a ideia da arma na mão do cidadão. Porque quando você não acredita mais que é possível ou que seja a função do Estado te proteger e eu preciso de uma arma, eu vou matar também. Aí é todo mundo Coringa, com uma desculpa do cidadão de bem que tá se protegendo, etc e tal, né? Que é um grande engano, né? Porque você não vai ter uma arma, você não vai atirar igual o bandido atira. Mas a ideia é que ficaríamos todos coringas. Mas é por isso que eu retomo a fala do Mano Brown, da gente não perder, quem pensa de maneira uma social-democracia, não perder o contato com onde está a perda de esperança do povo nas instituições, na capacidade de ter uma vida com um mínimo de seguridade social coletivamente e incluindo, assim, quem está à margem e a diversidade do humano, né? Então, eu acho que enquanto a gente não se sensibilizar para essa desesperança que existe, essa revolta meio calada, a extrema, seja de um lado ou de outro, vai continuar crescendo, na minha opinião. Bom, gente, eu acho que a gente já tá caminhando para encerrar, né? A gente tá virando um podcast maior, né, Vanessa? Sim, o episódio tá ficando maior. E como a gente tá falando de desesperança, eu queria encerrar com um poema que a Marielle me fez lembrar do Primo Levi, que tá no livro Mil Sóis. Então o Primo Levi vai dizer: o que é mais triste que um trem que parte quando deve partir, que tem somente uma voz, que tem somente um caminho? Nada é mais triste que um trem, ou talvez um burro de carga. Está preso entre duas barras e não pode olhar para o lado. Sua vida é só caminhar. E um homem? Não é triste um homem? Se vive há muito em solidão, se acha que o tempo terminou, um homem também é coisa triste. Eu acho que a gente não tá nessa categoria porque a gente não tá vivendo em solidão. Estamos aqui tentando conversar, estar com as pessoas. Senão a gente nem gravava nada, né? Tipo, vai pra cama e dorme, se mata. Sem esperança. Nosso gesto aqui é de extrema esperança. Mas, a partir do momento, como o Pedro tá trazendo e a Marielle, a gente perde a esperança
a gente vai ter que caminhar para os extremos. E eu acho que isso é realmente triste, eu concordo com o Primo Levi. E eu fiquei muito feliz de ter essa categoria, Pedro, de pensamento que você trouxe, de que a perversão é também atacar a regra do jogo, né? O mínimo do combinado, porque aí não sobra mais nada, só sobra um monte de coringa tendo que se armar para se defender. Nós viramos coringa, né? Igual a história do pai com o menino, assim, que sobram os assassinos. Todos, né? Sobramos só os assassinos, né? Tem uma estrofe que eu queria trazer para vocês. Quando eu era criança, o meu avô é descendente de negro, a mãe dele era branca, o pai era negro, e ele lia muito para mim o Navio Negreiro quando eu era criança, que acho que ele queria me sensibilizar para as questões do racismo. E tem uma estrofe que é inevitável, assim, para mim. Ela fica igual você, Vanessa, essa é a única que eu sei meio de cor, mas que ela fica tocando na minha cabeça, assim, lá atrás, quando eu ouço algumas coisas. E essa semana, eu vou falar uma coisa pessoal aqui, Bolsonaro, entre várias, falou que não havia nenhuma criança que tinha morrido de Covid. E eu achei essa fala, cada um acho que vai se tocar por uma, né? Mas a minha, essa fala tocou especialmente porque o meu irmão adolescente quase morreu de Covid. Ele teve uma reação de o pâncreas parar de funcionar, foi uma reação pós-Covid que ninguém sabia na época. Ele foi entubado, pegou uma infecção hospitalar. Assim, um adolescente que ninguém imaginava que corria nenhum risco e foi uma situação muito grave. E eu fiquei pensando, assim, né, para as famílias que perderam pessoas na pandemia, ouvir o que o Bolsonaro fala, e ele fala sabendo que não é verdade. Tenho certeza que ele sabe. Então ele fala para corroborar a narrativa anti-pandemia, anti-ciência, anti-vacina, etc e tal. E aí fica tocando essa estrofe na minha cabeça, tocando porque meu avô falava que o navio negreiro era como as ondas, né? E tem uma estrofe que fala assim: e ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais. Qual um sonho dantesco as sombras voam, gritos ais, maldições, preces ressoam e ri-se Satanás. Eu acho que esse A, né, essa tônica do A faz um movimento de onda genial, né? É muito bom. Esse poema é muito bom mesmo. Bom, pessoal, a gente está chegando então ao fim desse episódio sobre perversão, sobre perversões. Acho que o episódio se tornou de perversão a perversões. A gente agradece a companhia de vocês. Gente, por favor, nos ajudem a divulgar o podcast. Sigam a gente no @laforacast no Instagram e conversem com a gente, que faz muita diferença, viu? Então, até a próxima e sigamos aqui com esperança, porque enquanto a gente puder conversar e tem companhia para pensar, eu acho que não precisamos nos armar tanto. Tchau, pessoal. Até a semana Tchau. que vem. Tchau. Até!